Hoje eu venho aqui falar um pouco de algumas das nossas propostas que vêm sendo apresentadas durante esse nosso mandato, especialmente, esses nossos primeiros dias de mandato. E, claro, pedir o apoio dos nobres padres. Apresentei no início do mês um projeto de lei que trata de uma emenda à Lei Estadual 23.574 de 2020, conhecida como Lei Wise, de autoria do ex-deputado Virgílio Guimarães, a quem eu tive o privilégio de trabalhar ao seu lado por 4 anos em sua chefia de gabinete na última legislatura, e o qual, além de muito aprendizado, eu sempre carrego gratidão. A Lei Wise, deputada Macaé, apresentou um grande passo para a Assembleia de Minas para com o Estado. Ela possibilitou que o Estado utilizasse de recursos do Fundo Estadual de Outorgas, de concessões privadas, para a execução de obras relevantes de infraestrutura em todo o Estado. Ou seja, nos últimos anos, nós tivemos várias obras de pontes, várias obras de rodovias, de manutenção de vias, sendo custeadas com dinheiro do Fundo Estadual de Privatização de Rodovias e que, graças a essa lei, implantada pelo deputado Virgílio Guimarães aqui na Assembleia, apresentada pelo deputado Virgílio Guimarães na Assembleia e sancionada, deu condições do Estado garantir uma condição mínima de restauração das rodovias no Estado. Porém, eu quero aqui propor que, uma vez que mais de 80% dos recursos desse Fundo Estadual de Privatização de Rodovias são oriundos dos pedágios da BR-135, que ligam a nossa capital mineira ao nosso norte de Minas, que esses recursos sejam, no mínimo, 50% deles investidos em obras de pavimentação, de melhorias das estradas de nossa região norte e nordeste. Nós não podemos deixar que mais de 76 milhões de reais, que são os recursos oriundos do pedágio da nossa região, que vão para esse fundo, sejam investidos em obras somente no resto do Estado, que não daquela região maior pagadora desses tributos e desse pedágio. Então, o nosso projeto de lei, de número 223/2023, propõe que, no mínimo, 50% desses recursos sejam utilizados para garantir um pouco de equidade, um pouco de transformação social e de desenvolvimento econômico para a nossa região. É um absurdo nós falarmos de uma rodovia 135 que arrecada, somente para esse fundo, e irá arrecadar 2 bilhões de reais durante a concessão do pedágio, não permitir que a estrada da produção que liga São João da Ponte a Capitão Enéas saia do papel. Então eu venho aqui apresentar aos nobres colegas esse projeto de lei, o qual eu contarei com o apoio de cada um de vocês, para que nós possamos fazer com que as obras estruturantes da maior região, que mais precisa da equidade em nosso Estado, seja promovida. O norte de Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri não podem ficar com pires na mão, não podem passar mais uma legislatura, mais um mandato, apenas na base de promessas e compromissos eleitoreiros. Então, nossa proposta vai garantir, no mínimo, aquilo que o deputado Virgílio Guimarães garantiu com a aprovação da Lei do Wise aqui na Assembleia, que foi a priorização de recursos para a região norte e nordeste, em detrimento a um pedágio usufruído pelos usuários na região, e que possibilitou, termos hoje o anel rodoviário de Montes Claros sendo concluído com recursos oriundos dessa lei. Quero aqui fazer jus, uma vez que ele nunca foi de fazer holofotes, não espalhou outdoor, não espalhou panfletos, mas se hoje nós vemos o governo do Estado, através da iniciativa privada, executar uma obra de pavimentação e melhoria do contorno rodoviário de Montes Claros, nós temos um padrinho, nós temos um paranifo, que foi o deputado Virgílio Guimarães, que através dessa lei, da Lei 23.574 de 2020, a Lei Wise, aprovou os recursos da outorga da concessão da 135 poderem ser efetivados em obras de melhoria em nossa região e nosso Estado. Então, por fim, eu venho aqui, colegas, acreditando que essa possibilidade de tornar obrigatório o uso de um recurso orçamentário
de uma receita tributada aos usuários daquela região, possibilitar podermos ter ali obras estruturantes e que vão levar o desenvolvimento de toda a região norte e nordeste de Minas Gerais, em especial do nosso norte de Minas. O nosso trabalho aqui, como bem dito pela deputada Beatriz, é esse, de trazer a população mineira para a tribuna da Assembleia, de trazer os fatos do dia a dia que mexem com a vida do povo, para fazer com que o governador, com que o governo do Estado possa incluir o pobre no orçamento. E não é para trazer fake news, e não é para combater a democracia, pelo contrário, é para dentro da tribuna nós fortalecermos o espaço democrático de direito do povo, que elegeu seus representantes e, através de nós, irá ter a sua voz sendo ouvida por todos os cantos de Minas Gerais. E aí, deputada Beatriz, eu tenho a alegria de falar para os nobres colegas que nós estaremos participando, em breve, de uma comissão interestadual parlamentar do nosso partido, a nível do Brasil, de uma comissão de combate à fake news. Nós não vamos deixar aqui que a tribuna da Assembleia seja usada, sabe-se lá, pelo apelido que se dá a esse tipo de pessoas, para difamar, para caluniar as pessoas honrosas que construíram a dignidade do povo brasileiro. Se o presidente Lula, em 60 dias de governo, tem promovido uma melhoria significativa na vida do povo trabalhador brasileiro, vocês imaginam que vão ser ao longo dos 4 anos. E aí, gente, as eleições passaram. Quem perdeu, não adianta ficar chorando. Não adianta o choro dos derrotados. A democracia existe para estabelecer o direito do cidadão a votar. E mesmo usando a máquina pública para inventar auxílios diversos, para corromper mais de 2 milhões de brasileiros a terem acesso a direitos, a benefícios sociais, provavelmente não estabelecidos, não garantidos nas condições deles, e fazer o Brasil passar por um risco de continuar na crise econômica, na crise social, na crise política que vivemos aos últimos 6 anos, nós não podemos deixar que essa tribuna seja a tribuna da fake news. Então nós vamos estar aqui no dia a dia, combatendo a mentira, combatendo a calúnia, combatendo a difamação daqueles que defenderam e defendem o nazismo, o fascismo, o terrorismo, e que nós estaremos vigilantes na defesa da democracia. Eu interrompo aqui minha fala, do ponto de vista de uma proposta de política pública para o Estado, para trazer aqui um rebate. Nós não deixaremos que a mentira contada várias vezes vire verdade. Então, nobres parlamentares que ajudam a disseminar o fake news ou que querem propagação para redes sociais, fiquem atentos. Conosco, a mentira não passará, de forma alguma. E aí eu volto a usar a tribuna para trazer esse ponto muito importante aqui para a nossa região. O nosso papel aqui é de trazer projetos de lei e propostas que façam que o Estado cumpra o seu papel. E eu fico feliz em saber que esse projeto de lei, aprovado na legislatura passada, do deputado Virgílio Guimarães, nos possibilitou agora, companheira Macaé, uma emenda para trazer uma condicionante, que parte dos recursos arrecadados através dos pedágios nas rodovias mineiras sejam usufruados nas suas regiões. Não podemos aceitar que uma MG 479, que liga Januária a Brasília, Distrito Federal, passando por Arinos, continue na mesmice de ordem de serviço eleitoreira, enquanto há recursos disponíveis em caixa para efetivar essa obra. Que a ponte do Rio São Francisco, entre os municípios de Manga, a Matias Cardoso, o município de São Francisco a Pintópolis e de São Romão a São Francisco, não sejam meramente executadas com acordos judiciais. É importante também alocar recursos em acordos judiciais para essas obras. Mas se nós temos aqui orçamento em vigor, de lei oriunda, de ação tributada para o nosso povo, taxada no bolso do nosso trabalhador, nós temos que ter essas obras efetivadas também em nossa região. E eu lembro bem da fala do deputado Virgílio Guimarães, à época, da aprovação dessa autoria dessa lei, que foi muito bom saber que a lei do deputado Virgílio Guimarães, entre os anos de 2020 e 2021, possibilitou o DR e o Estado ter recursos em caixa para dar manutenção nas vias de todo o Estado durante esse período do primeiro biênio do governo anterior. Ou seja, nós estamos aqui para legislar, como bem diz a deputada Beatriz, e o nosso papel é trazer projetos de lei como esse, para que o povo possa sonhar em ver uma estrada da produção,
que liga São João da Ponte a Capitão Enéas, desenvolvida, e com isso podemos ter uma condição de trafegabilidade melhor. A parte da deputada Macaé. Boa tarde a todos. Falar com o deputado Ricardo, que parabenizar por essa iniciativa. As estradas de Minas estão pedindo socorro, Beatriz. As estradas de Minas pedem socorro. E eu vou te falar, deputado Ricardo, o senhor que faz essa estrada toda semana para o norte de Minas, né? Além de pedágios caríssimos, que é assim, um absurdo que se paga de pedágio, as estradas não estão boas. Então, é preciso muito o que fazer para melhorar as estradas de Minas. Mas eu quero pedir uma parte ao senhor para falar de democracia e para dizer que amanhã nós celebramos o dia da conquista do voto feminino. Essa casa, esse ano, ampliou o número de parlamentares e é muito importante que as mulheres cada vez mais tenham espaço e possam participar da vida política. Democracia é isso. A gente precisa ter no parlamento a pluralidade de sujeitos e a gente está aqui para defender direitos. Teve gente vindo aqui falando que em Brasília foi manifestação. Uma questão importante de manifestação, deputada Beatriz, e a gente faz muitas manifestações, é que elas não podem ser armadas. Isso está lá na legislação. Então, me admira muito, né, quando a gente vê aqui parlamentares defendendo pessoas armadas que pediram, né, a derrubada do STF, que atentaram contra a democracia, que atentam contra as liberdades. Amanhã, dia de celebrar a conquista do voto feminino, eu desejo cada vez mais mulheres na política, mais pluralidade nesse espaço e que a democracia seja respeitada. Pois bem, deputada Macaé, e aqui nós estaremos para combater as fake news, combater qualquer parlamentar, qualquer cidadão que venha contrapor a democracia estabelecida no país. Por fim, eu quero aproveitar aqui também trazer a toda a população do norte de Minas, em especial da minha amada São João da Ponte, da região de Capitão Enéas, que, além do nosso projeto de lei, propondo a utilização dos recursos do Fundo Estadual de Privatizações para garantir as obras estruturantes da nossa região, propusemos também uma emenda à Lei Estadual 23.830, que é a lei do acordo, né, jurídico, acordo judicial, que o governo de Minas Gerais interpôs junto à Vale do Rio Doce, a antiga Vale do Rio Doce, com relação à tragédia crime de Brumadinho, onde nós colocamos a emenda pedindo, né, a priorização da pavimentação da LMG 631, que é a estrada da produção, que liga São João da Ponte a Capitão Enéas. Ou seja, mais um mecanismo legal dentro do orçamento do Estado, seja ele no orçamento impositivo, através dos impostos gerados pela população, ou seja ele no acordo jurídico, para garantir que o Estado faz com que aquela tão sonhada obra de pavimentação seja inserida neste ano ou nos próximos em seu orçamento e que o povo de São João da Ponte, de Varzelândia, de Capitão Enéas, de Jaíba, de Verdelândia, de toda a região, não fique meramente na promessa. Não sejamos enganados por governos e por políticos que passaram mandatos e mais anos de mandato e na região prometer uma obra e não efetivada. Essa obra vai sair do papel, porque recurso tem em caixa, porque a cobrança deste parlamentar, eleito majoritariamente com a força daquele povo, estará aqui representando o sonho de uma população que quer ver a região próspera, que quer ver a região ser desenvolvida. E, além disso, eu trago também aqui, após receber diversas manifestações nos nossos canais de comunicação com a sociedade, mas ainda estando junto com eles, o pedido de usar esses recursos pelo governo do Estado, pelo DR, para a melhoria dos trechos da MG 403, que liga São João da Ponte a Varzelândia, da MG 122, que liga Janaúba, Porteirinha e Espinosa até a divisa com a Bahia, a MG 418, que liga Minas Gerais ao sul da Bahia e ao centro-oeste do Espírito Santo. Por fim, regiões que têm sido esquecidas pelo governo do Estado, mas que recurso não falta para cumprir o atendimento.